Tá, gente, então assim, ó, vamos lá. O professor me convidou para eu vir aqui passar alguma informação para vocês, tá? E eu espero poder ajudar vocês e fazer com que a partir de amanhã vocês tenham uma visão diferente da reparação, tá? A parte que nós vamos falar hoje é a parte de tecnologia, a parte de diagnóstico avançado, a parte de eletrônica embarcada, que é aonde o pessoal tem muita dificuldade, certo? Para vocês terem uma ideia hoje, um reparador que sabe fazer um diagnóstico avançado, ele é o cara que ganha mais dentro de uma oficina, tá? E quem souber fazer isso, consegue trabalhar em qualquer lugar, em qualquer cidade desse Brasil. Não tem frescura, tá? Então, por isso que eu falo para vocês, principalmente o pessoal mais novo, mas a maioria aqui é tudo novo, né? Se enfiem de cabeça, né? Vocês estão finalizando aqui com o professor Carlos esses 4 meses, né, professor? Foram 4 meses, né? Com mecânica e tudo, vai mais ou menos isso aí. Mas já começou, tá terminando agora, né? Terminando. Vai mais semana que vem. Tá. Então, peguem esse bonde, esse cavalo que vocês montaram em cima, e quem gostou, porque a gente tem que gostar também, né? Porque se a gente não gostar do que a gente faz, não tem graça nenhuma. A gente tem que gostar. Quem gostou, quem sentiu que o negócio é legal, migra pro eletrônico, tá? Migra pro eletrônico. Porque a elétrica é o futuro de tudo. Elétrica, software, todas as coisas, né? E quem conseguir migrar e entender a fundo como funcionam as coisas, o caminho é muito bom, mas muito bom de verdade, tá? E então, quem ficou com dúvida nessa parte eletrônica, o professor ensinou a parte mecânica, né? Falou bastante de elétrica também, né Carlos? Falou de elétrica, só que 4 meses é muito pouco. Para vocês terem uma noção, eu sou filho do Senai. Eu fiz Senai com 15 anos. Então a minha história é o quê? Com 14 anos eu entrei na concessionária entregando peça de bicicleta. Aí eu fiquei 1 ano nessa vida, aí eu ficava vendo os caras, eu ficava ali na peça e ficava vendo os mecânicos trabalhar. Era uma concessionária muito grande. Grande que eu falo porque tinha mais de 150 funcionários, então eu achava grande. Imensa, né? Eu nunca tinha trabalhado na vida, calculo, um caipira lá, né? Todo zoado. Aí eu via aqueles caras trabalhando, eu ficava doido. Falei, gente, eu não quero entregar peça de bicicleta, eu quero virar mecânico. Aí eu fui no Senai e fiz antes tinha um vestibulinho, acho que não sei se tem hoje ainda, né? Não, hoje não. Tinha um teste de seleção. Aí eu fiz o teste de seleção, eu consegui passar. E muita gente não passava, tá? Era muita gente que ia atrás de ser mecânico de automóveis, mecânico diesel, mecânico industrial, eletricista, né? Que eram ofícios que a gente alcançava, né? E aí, gente, eu fiz 2 anos de Senai. 2 anos, foram 1.800 horas. Você deve ter feito também, né? Sim. 1.800 horas, 2 anos todos os dias. Então de manhã eu trabalhava nessa mesma concessionária, eu consegui o estágio, né, remunerado, ganhava meio salário, depois eu passei a ganhar 2/3 do salário mínimo, mas já estava bom, né? E eu fiquei 2 anos nessa vida, indo no Senai. E, gente, falar para vocês, mudou a minha vida. Eu não sei o que eu seria se não fosse o Senai. Aí depois que eu terminei o Senai, eu trabalhei, aí eu fiquei de mecânico, depois eu fiz um curso de eletrônica, não engenharia, técnico em eletrônica, mas com canudo para eu poder assinar projeto, elétrico, eletrônico, essas coisas assim. Também um curso de 1 ano e meio, não foi 2 anos, foi um curso de 1 ano e meio, curso técnico. Mas o que aconteceu? Olha só que interessante. Eu uni a mecânica, aí eu uni a eletrônica, né? Então eu tinha eletrônica e tinha mecânica. Então esses 2 conhecimentos, mais a minha prática, que nada substitui o talento, tá? Nada substitui a prática do dia a dia.
Então eu trabalhei por 10 anos nessa empresa, nessa concessionária, né? No final que eu já era técnico em eletrônica, eu acho que eu trabalhei uns 2 anos lá como técnico ainda, só que eu não era muito visto como um técnico em eletrônica, porque eu era piazão, né? Então os mais velhos sempre tinham as melhores oportunidades. Mas enfim, a hora que eu saí, que passou esses 10 anos que eu saí, eu fui para o mercado de trabalho, o mercado externo, eu não conhecia, eu conhecia só a Volkswagen. A hora que eu comecei a trabalhar numa empresa que fazia regulagem de motor, que era todas as marcas, eu vi a dificuldade dos meninos na parte eletrônica e eu vi a minha facilidade na parte eletrônica. Mas não é porque eu fui mais inteligente, porque eu estudei. Entenderam? E eu nem era o top of mind da sala. Eu era ali o 70, o 65, às vezes um 90, né? Mas tinha pessoas muito mais inteligentes que eu. Só que eu tinha uma coisa que eles não tinham, que era o quê? O dia a dia dentro da oficina. Então o dia a dia é muito importante, tá? Então isso que a Suzana está fazendo, o Paulo, né? Mateus, mano, meu filho, esqueci. Tá fazendo, os meninos aqui, ó. Isso é muito bom. Tudo, por quê? Porque tudo que você faz vai somar na sua vida. Isso é muito massa. E você vai usar lá na frente. E quando você começa a aprender a eletrônica, aí você une a mecânica com a eletrônica. Que nem a Suzana estava falando que mexe com freio, está mexendo com suspensão, está tirando caixa de câmbio. Tarana. Então o freio ABS, tem sensores. Ela já mexe com o freio, só vai ter um negocinho besta lá a mais, que você vai ter que ir lá medir ele. Que você vai ter que passar um scanner para saber o que está acontecendo. Ok? Então, ó, que o futuro, é muito bom, mas tem que se esforçar, tem que estudar. Nós temos muito conteúdo grátis hoje na internet. Na minha época não tinha isso, tá? A gente tinha que buscar em outros meios, né? Mas hoje quem consegue um tempinho de 1 a 2 horas por dia, você pode se encher de conteúdo. Quando você for fazer um trabalho num carro, lógico, tem alguns canais no YouTube aí que não vale nada, mas tem uns que agrega bastante. Tá, gente? Então, o professor também deve indicar um monte de coisa legal para vocês. Então, não percam a oportunidade de enriquecer cada dia mais o conhecimento de vocês. Isso aí vai fazer vocês aprender cada dia mais. E a partir do momento que você conseguiu chegar num diagnóstico 100%, ou você vai ser o melhor da sua oficina, ou você vai ser o dono da sua oficina. Entenderam, né? É 2 caminhos. E isso, consequentemente, vai ter o quê? Remuneração, né? A gente batalha para quê? Para tentar ganhar um pouquinho mais, né? Sofrer um pouquinho menos e assim por diante. Que nem quem mexeu com diesel, o que o professor estava falando? Mecânica diesel mesmo? Então, você já aprendeu alguma coisa. Eu mexo com diesel, eu mexi com diesel. Diesel é muito bom. A parte eletrônica. Eu não quero trocar cubo de rolamento, não é desmerecendo, não é isso. Mas se você quer, se você está aqui é porque você está almejando coisa melhor, não é verdade? Então, esse é o caminho. E assim, gente, depois que você aprende a base, fica fácil demais. Fica fácil, tudo se torna, nossa, que fácil. Entenderam? Então, a base ela é importantíssima. E ainda mais nos dias de hoje, que nem, ó, você pega esse carro aqui, ó, eu não sei quantos módulos tem esse carro, esse Ford Ka aqui, mas tem uns par dele. Então, o motor é gerenciado, o freio é gerenciado, o painel é gerenciado, a parte de carroceria, as lâmpadas, tudo gerenciado. Existe um computador que está gerenciando a carga do alternador, quanto que está consumindo as lâmpadas, se tem alguma lâmpada consumindo mais, consumindo menos, ela está olhando tudo isso. Então, para tudo tem um módulo das travas, das portas, do alarme, tem um módulo do airbag. Que mais tem módulo, professor? Módulo do ar-condicionado. Que mais, gente? Direção elétrica, módulo da direção elétrica. Então, olha que interessante.
tudo que a gente já conhece, que tem num carro, a gente tem que entender que tem um módulo que vai controlar isso. E a gente tem que saber como que ele funciona, né? A gente tem que saber como que ele funciona, como que funciona esse módulo. E a gente tem que saber como funciona também o que ele está controlando. O motor, o airbag, a direção, o freio, entre outras coisas. Ok? Então, no caso aqui, nós vamos começar falando do quê? Nós vamos começar falando do quê? De quem? Do motor. Então, quando vocês estão na oficina e vocês precisam fazer um reparo num carro, um reparo no motor, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Passar o scanner. Vou pegar até o scanner aqui. Ó, nós podemos ter vários modelos de scanner. Eu tenho esse aqui. Vou até ligar ele aqui. Nós temos esse aqui, que é um scanner mundial, e tem aquele ali, ó, que está ali em cima do para-brisa ali, ó. Mostra para eles aí, professor. Ergue só para eles verem. Olha lá, ó. Que já está conectado ao carro, que é um scanner nacional, tá, gente? Então, assim, ó, existem scanners nacionais, que toda oficina tem que ter um scanner nacional para poder trabalhar. Porque tem K, tem Palio, tem Golf, tem esses carros do dia a dia da gente. Esses carros, essas empresas que fazem scanners nacionais, eles dão muita atenção para esses carros. Então eles deixam o scanner fácil de ser usado. É gostoso de trabalhar com ele e fácil. Aí depois vem o scanner mundial. O que é o scanner mundial? Scanner mundial é que vai fazer os importados. É o scanner que vai fazer, de repente, o que o scanner nacional não faz. Por quê? Porque ele utiliza uma plataforma mundial. Para vocês terem uma noção, aquele ali em torno, ele vai abranger mais ou menos uns 4.000 sistemas. Né? Mais ou menos. Esse aqui, 20.000 sistemas. Então ele tem muito mais coisa, só que consequentemente ele se torna muito mais difícil de usar. E tem muitas coisas que ele não faz nos carros nacionais, principalmente nos carros nacionais que só tem no Brasil. Por exemplo, a tecnologia Flex só tem tem em alguns países, mas pouquíssimos, mas é só no Brasil. A maioria, a grande parte é no Brasil. Tem alguma coisinha, mas muito pouco, né? Então se você pega uma tecnologia Flex, você vem com esse scanner mundial, pode até ter alguma coisa, mas muito pouco. Normalmente ele tem o quê? Tem o que tem na plataforma mundial. Então, hoje por exemplo, você pega um Onix, um carro da Chevrolet, a partir de 2015, é tudo plataforma mundial. O Cruise, Tracker, Equinox, é tudo plataforma mundial. Ou seja, o sistema que tem aqui tem no mundo inteiro. Isso é para reduzir custo. Então você vai pegar esse equipamento aqui e ele vai entrar nesse carro nacional. Mas de repente ele não vai entrar no Agile, que é mais velhinho. Entenderam, né? A situação. E aí, para você fazer um diagnóstico na injeção eletrônica desse Onix ou desse K, com o scanner nacional, você vai fazer muito mais rápido. Por quê? Porque o scanner nacional está preparado para esse carro, para o nosso dia a dia. Agora, se você pega esse mundial e você vai fazer a injeção, você até consegue fazer, mas você vai sofrer igual subaco de aleijado. Entendeu? Então, a gente tem... Quem tem uma oficina que tem um bom movimento, tem que ter dois equipamentos. Tem que ter um equipamento nacional e um equipamento mundial, tá? E esse equipamento mundial, ele ainda mais nos dias de hoje, né? Todo dia parece que entra um carro importado, né? Não tinha, né? Mas o cara comprou um Jaguar, o cara tá com Audi, o cara não sei o que. Aí o cara entra na oficina, você tem que fazer alguma coisa. Se você tem só o nacional, se ele te atende, ótimo. Mas se ele não te atende, você vai mandar o carro embora? É complicado, não dá, né? Quem tem oficina tem que saber fazer o serviço. Mas enfim, eu não estou aqui para vender nada para vocês, tá? Só deixar bem claro, bem fixado. Estou aqui para passar informação como o professor pediu e sem querer eu vou mostrar os produtos que eu vendo, tá? Mas só para vocês conhecerem e para vocês saberem a funcionalidade. Gente, esse carro, por exemplo, esse Ford Ka, o motor dele, o gerenciamento é super inteligente, mas inteligente nível hard, tá?
Então, não existe nenhuma chance de um carro desse chegar na sua oficina com alguma lâmpada acesa ou com um mau funcionamento e você não ter um scanner para começar a fazer o serviço. Entenderam? Por mais que vocês estudem, aprendam, tem que ter ferramenta. E o scanner é primordial. Usar o scanner é difícil? Se você entender como funciona o sistema, não é difícil usar o scanner, tá? É fácil. Mas você tem que entender como funciona. Não adianta você querer passar o scanner e não saber como funciona o sensor de temperatura da água, como funciona um sensor MAP, como funciona o sensor de detonação, como funciona uma bobina de ignição, um sensor de fase, um sensor de rotação. Você tem que pelo menos entender como que ele é, o que ele faz para o motor funcionar. Por quê? Porque o scanner, o que ele vai fazer para você? O scanner vai falar assim, você vai passar ele vai falar assim, ó, o defeito está ali. Ele vai te direcionar para o problema, tá? Só que ele vai te direcionar para um problema que pode ser verdadeiro ou não, tá? Vamos supor que que o scanner fale para você assim, defeito no sensor de detonação. Aí você vai lá, você vai trocar esse sensor de detonação? Você não pode fazer isso. Por quê? Porque qualquer mau funcionamento que ocorrer no motor, por motivo de combustível ruim, vela ruim, bobina ruim, pressão de combustível ruim, bico sujo, pode falar que existiu uma detonação dentro do motor ruim e vai acusar quem? O sensor de detonação. Entenderam? Então, existem alguns sensores que nem o sensor de detonação, a sonda lambda, que o professor deve ter falado para vocês, que quando dá esse defeito, você não pode ir lá trocar ele. Você tem que analisar tudo o que está acontecendo. E claro, tem que testar ele também. E aí, gente, olha só que interessante. Quando dá o scanner aponta você para um problema, ele apontou você para um problema. Pum, ó, o defeito está ali. Beleza. O próprio scanner, ele pode te mostrar se tem algo diferente também com o problema, através das leituras. Então, para vocês terem uma noção, um carro igual a esse aqui, esse Palio, ele tem, vou colocar um número só para... Ele tem mais ou menos uns 40 parâmetros de leitura, o Palio. O K deve ter uns 200. Por isso que eu falei que ele é mais inteligente. Aí você pega um carro mais novo, um Audi, um Volkswagen mais novo, um Up, tem 300, 350 parâmetros de leitura. Então ele te indica por problema, mas ele tem um monte de parâmetros. E se você começar a analisar esses parâmetros de leitura, de repente você consegue consertar o carro sem ao menos ter que usar um osciloscópio, né, professor? Entenderam? Então, mas isso aí demanda o quê? Experiência, né, o dia a dia dentro da oficina, o conhecimento, conhecer o sistema e como que tudo isso acontece. Ok? Estão entendendo, gente? Mal menos. Você está dormindo, hein? Eu vi você dormindo. Ó, paga coca, João. Ah, paga coca, professor? Ah, por que você não me falou antes? Isso é de praxe. Ah. Também todo mundo cansado, né, gente? Quando eu fazia o meu curso de eletrônica, eu tinha um amigo meu que chamava Aurimar. Que nome também, nossa senhora. Mas o professor começava a falar, ele apagava. Aí o professor ia lá e dava um tapa na orelha dele. Aí ele ergueu a cabeça e falava assim: professor, os primeiros 15 minutos a gente grava tudo que o senhor está falando. Ele falava, só. Ai, muito interessante. Bom, gente, então o que eu vou fazer? Eu vou passar o scanner nesse carro aqui para vocês verem. Você usou o scanner no decorrer do treinamento, professor? Vai ter. Não, você não usou ainda? Não, ainda não. Passei só os princípios, enfim. Vou começar com eles agora essa semana. Vai ter um defeitinho aí para eles ralarem. Tá. Todo mundo sabe que o carro ele tem um conector de diagnóstico? Todo carro tem um local do conector de diagnóstico. Então, gente, essa aqui é a primeira tela do scanner, tá? O scanner, como eu disse para vocês, ele tem uma tomada
que a partir de 1998, 98? Que ano que foi, professor? 98, não, a partir de 1998 foi obrigado a sair carro somente com injeção eletrônica da fábrica. A tomada OBD, acho que ela foi antes, né? Tem o BD1 e o BD2. Não, acho que foi. Acho que foi meados de 98. Os carros, todos os carros têm que ter esse tipo de tomada aqui, ó. Antes disso, aí tem vários modelos de tomadas diferentes. Então, quando o carro for antes de 98, pode ser que não seja OBD, pode ser que seja outro formato, que é a LDL1, a LDL2, que a gente chama, né, que são os nomes, o Fiat, aí tem o EC4. Mas o Fiat até 2008, acho que veio a tomadinha do 3 fios lá. Ele vinha a de 3 fios e vinha lá dentro também. Tem uns que só vêm. Tem, pior que tem mesmo, né? Até chegar num ponto que daí não podia mais. Eu não lembro muito bem o ano que foi obrigatório ter, né? Mas realmente tem uns carrinhos desse aqui que ainda tem a tomadinha de 3 pinos. Mas a maioria hoje é o quê? É a OBD. Então o professor chegou lá, ele colocou essa aí é no caixa fusíveis? Isso, embaixo do caixa fusível. Embaixo ali perto do pedal de embreagem, né? Então hoje a maioria está por ali. Mas tem uns carros que é meio escondido, tá? Mas quando for meio escondido, o próprio equipamento ele pode te direcionar. E hoje a gente tem o YouTube, né? Aonde fica a tomada de diagnóstico do carro tal. E vai ter alguém que foi lá e fez um videozinho mostrando onde é que está a tomada. E esses dias eu precisei. Que carro que eu peguei, gente, que eu não estava achando o conector? Putz, eu nem lembro. Eu sei que o conector era no meio assim do carro. Assim tem a alavanca do câmbio. Aí lá na frente você tem que tirar um Fluence. Renault Fluence. 2016 o carro, 2015. No console assim, ó, lá dentro. Eu falei, porque eu não trabalho mais com oficina, já faz tempo que eu não tô dentro de oficina, né? E aí tem carro que eu não sei onde é que é, eu tenho que ficar caçando. Aí eu vi um videozinho, aí eu fui lá e pum, já vi onde é que era e conectei ele. Então você conectou ele ali, ó. Aí você vem aqui, ó, scanner. Confirma. Esse equipamento aqui, gente, que eu estou usando é o PC Scan 7000 da Napro. Napro é uma marca de scanner brasileira, tá? Eu trabalho com a Napro, a gente vai fazer 19 anos. Olha quanto tempo, hein? Bastante tempo, né? Eu trabalho com a Napro para fazer 19 anos na parte de venda de equipamento, venda de scanner. Então esse equipamento aqui ele é para carro leve, pesado e motocicletas, tá? Quando você clica lá, ó, ele mostra o menu. No carro aqui a gente está com a Ford, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Então aqui eu tenho a Ford, a Fiat e a Ford. Então eu clico 2 vezes aqui. Eu quero ir lá pro Ford K, né? Aí você vai selecionando aqui Ford K, Flex. Aí tem aqui 1.0 e 1.5. No caso aqui desse carro, esse carro aqui é 1.0, motor 3 cilindros. Então vamos clicar 2 vezes aqui, ó. Aí nesse carro, gente, o que ele faz? Ó, ele faz ABS, airbag, injeção eletrônica, painel de instrumento e sensor de ângulo de direção. Então, ABS, freio ABS. Então o carro tem um sensorzinho lá que vai nas rodas, né? Todas as rodas têm um sensor. Tem uma roda fônica, aprenderam o que é roda fônica, né? Sim ou não? Roda dentada, né? Então, passou ali, vai informando a rotação que está. A hora que o camarada freia de uma vez, esse sensor avisa o módulo do ABS que a roda travou. E aí ele faz o que? Ele vai destravando a roda para não arrastar. Então, por isso que chama ABS, né? Anti-Brake System, né? Anti-bloqueio, um sistema de anti-bloqueio de roda. Porque quando não trava, você não perde dirigibilidade, até mesmo na chuva. Só não pode ter pneu careca, né? Aí não tem o que fazer, né? Pneu de cobra não tem o que fazer. O airbag, que são as bolsas, né, numa colisão, se bater o carro, vai inflar bolsas para não deixar você se machucar muito, né? Se você bater a 200 por hora, você vai morrer com bolsa, sem bolsa, do jeito que for, não tem o que fazer. Mas se for
Hã? Morre mais fácil. Morre. Morre mais tranquilo. Sim. Sendo que, gente, o airbag... Hoje os airbags são mais tranquilos, são com 2 estágios, né? Mas há um tempo atrás, uns 10 anos atrás, cada bolsa que estourava uns 120 quilos, mais ou menos, na cara do cara, quente que era o cão. Ou seja, ou o cara... Se o cara não quebrasse nada na pancada, um dente, um olho roxo, ele ia ficar. Porque é uma pancada forte. Depois vem a injeção eletrônica, que que eu acho a mais importante, né? Que é o gerenciamento do motor. Depois o painel de instrumento. O painel de instrumento é muito importante, gente, que todas as informações para o motorista estar lá, e essas informações elas são compartilhadas entre os módulos também. E depois o sensor do ângulo de direção, SAS, que esse carro é com direção elétrica. Então, quando o carro tem direção elétrica, ele tem ali atrás do volante um sensorzinho que informa quanto que está o ângulo da direção. Isso aí, quando mexe em alguma parte da direção ou do alinhamento, tem que fazer uma configuração, tá? Tem que fazer uma configuração. Gente, até agora há pouco eu não estava com o nariz com essa coriza, não sei o que aconteceu, espero que não seja Covid. Hã? Vou ficar meio longe de vocês. É máscara. Tá? Então, ele faz essa quantidade de módulo. Se você entrar com um equipamento mundial, você vai ver que ele tem mais módulo. Mas o Napro faz esses, que já é excelente. Tá ótimo, já vai fazer muita coisa. Então vamos lá na injeção eletrônica. Fomoco. Olha lá, ó, tá vendo onde é que ele mostrou a flechinha aqui? Onde é que tá? Enter. A conexão é via Bluetooth, tá, gente? O meu computador dele tem Bluetooth. Se ele não tivesse o Bluetooth, a gente ia ter que colocar um adaptador de Bluetooth para ele funcionar. Adaptadorzinho que custa R$50. Aí ele ia comunicar com a VCI Pro. E aí a gente já teria, aí já estaria funcionando do mesmo jeito. Bom, a primeira opção que tem aí, gente, ó, é diagnóstico dos elementos atuadores. Então, o que é o diagnóstico dos elementos atuadores? A Ford, ela tem 2 sistemas diferentes de tudo quanto é carro, que é o tal do KOEO e o KOER. Então, esses 2 testes são testes. Um é teste com o motor desligado, que é o KOEO. Aí ele faz uma varredura se tem alguma coisa, algum fio quebrado, alguma coisa estragada, e fala se o defeito, se está tudo ok ou não. E o teste com a chave com o motor ligado, que é o KOER, ele acelera o motor um pouco, desacelera, para ver se a marcha lenta está ok, se os atuadores estão ok, está tudo funcionando bonitinho. Depois ele faz eletroventilador e relé do compressor. E o que ele faz? Então, o que ele vai fazer nesse teste? Ele vai acionar alguma coisa. Aí então você vai ali, você pede para acionar e você vai lá ver se vai acionar. No caso desse carro, não está aparecendo aqui, mas tem carro, gente, que nem o Fiat, o GM, o Volkswagen, que aparece para você acionar bobina, bico, bomba de combustível, né, professor? Você vai acionando um monte de coisa, é bem legal, bem interessante, tá? Depois, gente, ó, vem aqui consultar a memória de avarias. Então, o que acontece? O carro, ó, no caso aqui não tem nenhuma avaria. Se ele tivesse com algum problema, ele poderia ou não poderia apresentar alguma falha. No caso desses carros mais novos, dificilmente ele está ruim, não dá nenhum tipo de código de falha. Porque no passado, que nesse carro aqui, às vezes podia ter algum sensor que estava com mau funcionamento, mas estava funcionando. Aí ele não apresentava código de falha. Nos dias de hoje não, quando o motor está com mau funcionamento, ele, através de um sensor, por exemplo, sensor de temperatura da água, vamos dizer assim, esse sensor, ele tem um código dele, mas ele tem mais uns 20 códigos que é sobre o funcionamento dele, entenderam? Então, quando tem alguma coisa, vai aparecer algum código ali, e esse código você vai pesquisar para saber a origem dele.
soube a origem dele? Vai lá e faça os testes necessários, tá? Então aqui você vem aqui, você consulta a memória de avarias e aí depois que você fez o reparo, você apaga a memória de avarias, tá? E aqui, gente, ó, depois tem um modo contínuo. O modo contínuo é o mais legal que eu acho. O modo contínuo é o que? São todos os sensores trabalhando, tá? Então, nós vamos ter o que, ó? Nós vamos ter a rotação do motor, né? Que esse sinal vem do sensor de rotação, temperatura da água, temperatura do ar. A facilidade de um scanner nacional é o que? Muitas vezes ele tem esse mínimo e máximo aqui, ó, tá? Tá vendo? Então, quando tá vermelhinho, tá ruim. Quando tá verdinho, tá bom. Coisa que já não tem aqui, ó, tá? Nenhum scanner mundial tem isso. Scanner mundial, ele vai te mostrar o que? A leitura. Ele vai te mostrar só a leitura. Aí você que tem que ter o discernimento se isso está bom ou está ruim. Então por isso que eu falo para minha equipe de vendas, né? Hoje eu tenho uma equipe de vendas lá na Mecânica Avançada. Aí eu oriento eles. Gente, se algum reparador ligar aqui e querer comprar um scanner, querer comprar um scanner mundial sem ter um scanner nacional, não venda. Porque você vai arrumar para a cabeça. Porque daí o cara vai querer entrar num K desse, num Palio desse, e vai ter um puta de um trabalho, e o cara vai devolver o equipamento. Entenderam? Então não dá. A gente tem que ter um equipamento nacional, tá? Eu oriento quem? Eu oriento Napro. Tô 19 anos com os caras. Mas não que não tenha outros equipamentos bons. Tem Tecnomotor, né? Alphatest, Raven. Que mais, professor? Acho que é só, né? Os melhores. Acho que é só esse. Agora tem Sun também, né? Sun. O PDL. Só que o PDL é mais para um lado mundial. Mas é um equipamento muito bom. Só que assim, gente, aqui é muito top, tá? Eu tenho um monte de amigos que usa e todo mundo muito feliz com o equipamento e usa demais. Oi? Benefício mais alto. Realmente, o custo-benefício aqui é show de bola. Não é muito caro e você tem o que um 10 mil real mais caro faz e fazendo a mesma coisa, né? Ô professor, dá uma partidinha aí pra gente ver ficar tudo verdinho aqui. Ficou bom, ficou bom. Ficou bom de novo. Eu juro que eu não fiz nada. Tem que ir embora, hein, Celso? Tem que limpar, hein? O professor, ele tá falando um cilindro. Tá, faltando. Ai. Ó, gente, então, rotação do motor, rotação ideal. Então ele tem aqui mais ou menos quanto que é o ideal. E aqui tá verdinho, tá ok. Temperatura da água, o carro ainda tá frio, tá com 52 graus, ele tem que trabalhar de 80 a 110. Olha como que ele trabalha a temperatura alta. Por isso que tem que ter aditivo, tá, gente? Porque a água com 100 graus, sem aditivo, ela entra em ebulição. Lógico, está sob pressão. Só o fato dele ficar sob pressão eleva a temperatura. Mas a 104, 105 já começa a entrar em ebulição. Então tem que ter o aditivo nesses carros de 3 cilindros. E os carros mais novos. Temperatura do ar, ó, tá ok, 37 graus. Essa é a temperatura que está entrando dentro do motor. A temperatura externa está 23 graus. Então olha que legal. Ele mede, a central sabe quanto que está a temperatura externa e quanto que está a temperatura que está entrando dentro do motor. Por que a temperatura que está entrando é mais quente? Porque ela está passando pelo coletor. Então ela acaba ficando mais aquecida. Então tudo isso aqui que a gente está falando, se tiver fora, dá mau funcionamento. Então você tem que fazer o quê? Ler isso aqui.
Tensão da bateria, gente, isso aqui é importantíssimo. A tensão da bateria, até vamos falar depois sobre isso. Velocidade do veículo, tá zero, porque o carro não está andando. Pressão do coletor, extremamente baixa. Aqui, tá? Isso pode... Sendo que o carro está frio, tá? Mas ele já tinha que estar corrigindo, isso aqui tinha que estar um pouquinho mais alto. Isso aqui, falou sobre o sensor MAP, o professor falou, né, para eles, né? Então o sensor MAP, gente, ele mede a quantidade de vácuo que está existindo dentro do motor. Consequentemente, ele sabe quanto está entrando de oxigênio para dentro do motor. Isso é muito importante. Depois vem controle de aceleração, que é o pedal e potenciômetro. Depois vem posição da borboleta, TPS1, TPS2, que é o corpo da borboleta. Carga do motor, quanto que o motor está usando nesse momento de potência, 26%. Pressão atmosférica aqui de Apucarana, que é 910 milibar, tá? Se você tiver nível do mar, aí seria 1, ok? Aqui a gente está mais próximo da Lua, então a gente vai ficando mais longe do nível do mar, tá? O avanço de ignição, esse avanço de ignição, a gente vai falar, eu acho que dá tempo da gente falar lá na ignição, que eu quero mostrar para vocês a ignição. Aí vem som da lambda, BS1, BS2, que é sonda antes do catalisador e sonda pós-catalisador. Isso aqui a gente tem que trabalhar numa velocidade bem maior, mas o carro está frio, tá? Às vezes também, essa lerdeza que ela está tendo aqui, pode ser também culpa das informações que chegam no scanner. Por quê? A central ela está comunicando com o scanner. Só que chega um banco de informação de todas essas informações. Então às vezes aqui fica lento. Se você quer uma informação mais rápida, o que você faz? Você clica só nele, porque daí tudo vai ser direcionado só para ele. Quer ver como fica mais legal? Melhorou a velocidade? Sim ou não? Vocês estão vendo? Então, lá naquela tela que a gente estava, de repente a gente podia falar assim, essa sonda não está boa não. Está lenta, porque a sonda tem que trabalhar. Falou de sonda também, né, professor? A sonda tem que trabalhar, ela tem que ficar rica, pobre, rica, pobre, rica, pobre. É exatamente o que está acontecendo. E oscilar de 100 a 900 milivolts. Significa que ela está funcionando legalzona. E aqui tá uma lesma. E lá ela tá boa. Bom, depois vem o ajuste da mistura. Isso aqui, gente, já é a gente já tem, se for para falar sobre esse assunto, a gente já se aprofunda um pouco mais, tá? Eu acho que não é o momento. Correção na mistura, estequiométrica aqui, ó. Isso aqui sempre tem que ficar próximo de 1 também, tá, gente? Que diz assim, que som da lâmpada igual a uma queima perfeita, uma queima boa, tá? Etanol no combustível, esse carro está com 100% de etanol, então esse carro está no álcool, ok? Ele está no álcool. Se ele tivesse com gasolina, quanto que estaria marcando aqui? 20, 25. Estaria marcando a proporção de álcool que tem na gasolina, que é em torno de 25 hoje, tá? Quando você vai fazer aprendizagem de álcool para gasolina, por exemplo, de medida de AF, ele aparece 20 na parede normalmente, não é sempre 30. Na GM mesmo, né? É verdade, parece mesmo. Depois aqui tem mais algumas informações sobre algumas coisas aleatórias, o pedal de embreagem, tem como eles fazem rotação, nível de combustível no tanque, odômetro na central, não no painel. Só que agora quando eles vão baixar a quilometragem, eles abaixam aqui, abaixa no painel, pro dono do carro não ver, né?
cambada, né, de sem vergonha. Na parede você consegue ver a realidade. Né? Isso, exatamente. E apertando esses botõezinhos aqui, ó, nós conseguimos ver mais informações. Ok. Ô, professor, pode desligar, só liga, deixa a chave ligada só. Gente, como eu disse, aqui eu vou mostrando para vocês lentamente e eu espero que vocês estejam aprendendo alguma coisa. Tudo bem que o sono tá forte aí, né? Vou colocar você aqui, ó, meter a reguada na cabeça. Igual o Jaiminho do Carrossel. Presta atenção, essa semana tem pegada, hein, galera? Então, tira dúvida, Bom, a vantagem, gente, é assim, ó. Tudo isso que eu tô falando aqui tem no meu canal no YouTube. Então, se vocês ficarem com alguma dúvida, assistam. Lá eu tenho um curso que eu fiz lá de 24 aulas sobre injeção eletrônica. Então, eu falo de todos os sensores. E, né, professor? Você deve ter visto. Cada aula, tem aula que é 10 minutos, tem aula que é 40 minutos. Então, depende. De grátis. Você não paga nada. Então, não tem desculpa. Não aprendeu? Não dá cochilando, dá cansado, não tem problema. Chega lá em casa, vê. Na hora que for o tema da prova. Porque isso aqui, gente, isso aqui vocês têm que saber, tem que estar na ponta da língua. Pra chegar e matar, na hora. Porque é o nosso dia a dia, né? Isso aqui é o nosso dia a dia, a gente tem que saber. E vocês não é diferente. Bom, saindo das leituras que eu acho assim importantíssimo, nós vamos ter aqui as funções adicionais. No caso desse carro aqui, nós temos as funções adicionais somente o reset dos parâmetros autoadaptativos. Então, o que é o reset dos parâmetros autoadaptativos? O carro chega na sua oficina, chega para você fazer uma revisão, aí você vai lá, revisa o carro, troca a vela, limpa bico, faz todos os ajustes que tem que fazer, somente manutenção, não trocou nada assim grave, né, um cor borboleta, essas coisas. Você fez uma boa revisão, aí você tem que avisar a central que você deu um talento, né, arrumou a casinha, né? Aí você vai lá e faz o quê? Faz um reset dos parâmetros adaptativos para a central entender que ela tem que iniciar um aprendizado novo, porque tem coisa nova ali. Tem coisa que existe um tipo de funcionamento diferente. Sendo que também, né, a gente sabe que a central da injeção ela é inteligente e ela se adapta com tudo quanto é problema que tenha no carro, tanto na parte mecânica quanto na parte eletrônica. Então ele vai se adaptando para quê? Para poder rodar, para o condutor quase não perceber que o carro está todo destruído. Então isso aí é um sistema que a gente chama de sistema de recovery, né, professor? Que ele vai se auto-adaptando, né? Ele tem esse sistema auto-adaptativo, tá? Para esse carro só tem isso, mas tem carro que você tem que fazer reset, você tem condição de fazer reset de parâmetro adaptativo, ajuste de corpo de borboleta. No caso esse aqui não, esse aqui, só o fato de você desligar a chave e ligar, ele já faz um novo aprendizado, faz clac, clac, lá no corpo da borboleta. Mas tem carro, tem sistema que você tem que fazer via scanner. Também, quando você troca uma correia dentada, vai ter aqui para você fazer adaptação de correia dentada. Quando você troca uma sonda lambda, você tem que vir aqui fazer o aprendizado da sonda lambda. E assim por diante. Então tem carro que tem um monte de coisa, tem carro que não tem nada. Tem carro que te dá a opção de fazer o AF, como você falou. O que é o AF? Aquela porcentagem de álcool na gasolina. Porque assim, gente, vamos dizer que esse carro aqui, ele está com álcool e de repente ele está com um grande problema, está com defeito aí, está tudo zoado e aí o que acontece? A central ela se perde. Vamos supor que esse carro deu um excesso e o álcool caia para dentro do cárter. Tá? Porque quando o carro dá excesso, gente, quando tem algum problema, vamos supor que tem um bico com uma vazão maior. O cara foi lá, abasteceu, tinha sujeira, o filtro não segurou, entrou no bico
Ficou bem na agulhinha do bico, aí o bico não fecha, injeta mais combustível do que necessário. Esse combustível ele entra no cilindro e ele não queima. Aí ele desce pelos anéis, pela lateral, pela camisa. E ele vai indo para o cárter. E ele vai se contaminando, vai contaminando o óleo. E aí o óleo começa a ficar... ele altera as suas propriedades. Alterando as suas propriedades, o que acontece? Esse gás do cárter, ele volta para o funcionamento do motor, que é o que a gente chama de sistema de Blue By. Ok? Blue By? Que é a recirculação dos gases do kart. É um recírculo. Tem uma caixinha de gordura ali, né, professor? Tem a gente chama de anti-chama, né? Isso, que pega esse gás do cárter, gente, porque o motor está funcionando assim, ó, não está funcionando? Então esse pistão descendo, quando ele desce, ele faz pressão ali no kart, não faz só pressão para cima, faz pressão para baixo também. E essa pressão ali vira um gás ali, ele tem que ir para algum lugar, senão começa a vazar retentor, né? Nada aguenta. E aí ele faz esse recírculo para o próprio motor. E quando volta esse gás contaminado, a sonda lambda, que é quem vê se está com álcool, que faz aquela questão da mistura, nesse carro, ela acha que tem gasolina. E aí não dá 100, aí dá 70. E o carro está com álcool. Entenderam? O pulo do gato. Sim ou não? Por quê? Porque engana. Então sempre quando você tiver com um carro, que o carro está 100% no álcool e está marcando que está com um pouquinho de gasolina, vê lá se não contaminou o óleo. Normalmente tem que trocar o óleo, trocar o anti-chama. Mas só o fato de você desligar o anti-chama e deixar o carro funcionando, o AF já vai subindo pro normal dele, tá? E no caso, que nem desse carro aqui, ele não tem o ajuste de AF via scanner. Ele não tem essa opção. Mas a maioria dos carros tem. Só que tem carro que você não tem essa opção. Então, e tem cara que é assim, olha como que é o mecânico. Alguns. O carro chega na oficina, ele faz a revisão do carro, arrumou o carro tudo bonitinho, só que ele não trocou o óleo. Aí, em vez de marcar 100, ele está marcando 80. Aí, em vez dele consertar o carro, ele quer fazer o ajuste. Ele quer ir lá e falar para a central: tá com álcool. Quando é uma situação dessa, ele não consegue. Ele liga para mim, brabo, que eu vendo o scanner. Que essa merda desse scanner não faz o AF. Eu falo: filho, não é o scanner, o sistema não permite que faça o AF, não é eu, se fizesse tinha desenvolvido, porra, aqui esse carro não faz na Volkswagen, faz na Fiat, faz na Honda, faz na Citroën, faz no Renault, mas aqui não faz, nesse sistema não faz. Às vezes você pega uma EcoSport faz, que é um outro sistema, mas esse não faz. Ah, mas que merda, porque agora não consigo consertar o carro. Mas peraí, o que está acontecendo com o carro? Ah, tá acontecendo. Então peraí, então o defeito não é o scanner, o defeito é você, que não foi lá trocar o óleo do carro. Se foi lá olhar, não. Então para de reclamar e conserta o carro. Porque tem gente que não quer consertar, ele quer mascarar o problema. Entenderam? Então, vocês vão pegar muito problema assim, que o cara, em vez de ele consertar o carro, ele estraga o carro. Caminhão tem muito isso. Caminhão, quando eu dava treinamento de pesado, que eu ia a campo, eu trabalhei 7 anos na Tecnomotor, que é uma empresa de scanner também. Eu ficava de cara, eu falava: por que vocês não consertam o carro? Precisa estragar para o carro rodar? Não é justo. Às vezes o cliente chegava com um carro, com um caminhão, que estava com a bomba de combustível fraca. A bomba mecânica, porque o caminhão é assim, o caminhão tem a bomba que vai dentro do tanque. Vocês já aprenderam a bomba do tanque, né? Sim ou não, professor? Já, né? O caminhão tem a bomba do tanque. Aí quando chega no motor tem uma bomba mecânica. Então a bomba do tanque joga 2, 3 bar. Aí chega nessa bomba mecânica, que é uma bomba de engrenagem parecido com bomba de óleo de motor. Aí essa bomba, eu tô falando do óleo diesel. Essa bomba de óleo diesel, ela vai pegar essa pressão de 3 e ela vai jogar para 12, 13 bar, tá? Para a bomba de alta, que vai gerar 1.200 bar para o bico. Então olha só, né? Aí essa bomba de engrenagem, ela não está gerando 12, ela estava gerando 6 bar. Só que o cara não testou. E aí o caminhão fica fraco. O que ele fez? Foi lá e colocou potência no caminhão. Aumenta a pressão da bomba. Não, colocou potência pelo módulo.
Porque a gente consegue remapear esses carros, esses caminhões. Você vai lá com um equipamento, você cobra 3 mil do cliente e você faz esse carro aqui que deve ter uns 100 cavalos, não, deve ter uns 90 cavalos, 90, né? Ficar com 110 cavalos, só mexendo no software. Só que daí você manda embora emissões, toda a parte de cuidado para o motor não estragar, você joga tudo embora, foi tudo embora. Só que o carro vai andar mais. Então se ele tem um problema que está deixando ele ficar fraco, se você remapeia ele vai andar mais. Só que você não arrumou a causa do defeito. Entenderam? É justo? Não pode, gente, tá? Então, tem que arrumar e arrumar de verdade. Nada de tirar a válvula termostática. Né, professor? Nada de tirar a válvula termostática de carro, não pode. E quanto mais isso. Então eu ficava desesperado quando eu falava, não é possível que o cara faz isso. E isso eu estou falando de um caso, fora as dezenas de outros problemas. Tava com problema numa coisa, o cara nada a ver, o cara vai lá e pum, quebrava. Ar-condicionado é outra coisa que é complicadíssimo o ar-condicionado. O ar-condicionado não liga. Mas ele não liga, gente, porque olha como que é inteligente as coisas. Se o carro tiver com a marcha lenta baixa, se o carro tiver meio que falhando, se tiver com o sensor de temperatura da água que não está marcando direito, se a bateria dele estiver fraca, tá? O que a central de carroceria faz? Não liga o ar. Tem um monte de coisa errada. Para que vai ligar o ar? Aí o dono do carro não sabe. Por quê? Porque o sistema é inteligente, ele se auto-adapta. E ele acha que o carro está normal, mas o carro está tudo lascado. Ele está rodando já faz 2 anos, nunca levou na oficina para trocar um jogo de vela. Mas esse sistema auto-adaptativo deixou o carro continuar andando. Só que daí parou de funcionar o ar-condicionado. Aí ele vai numa empresa que mexe com ar-condicionado, despreparada, aí o cara vai lá e ele vê que está tudo funcionando direitinho e o ar não funciona. O que ele faz? Põe um relé por fora e arrebenta todo o sistema de gerenciamento do carro. Ele arrumou a causa? Não, ele colocou, funcionou o ar? Funcionou, só que ele lascou o carro inteiro. A hora que esse carro cair numa oficina que consertar a injeção, ferrou. Esse carro vai ficar acelerado, esse carro não vai morrer de vez em quando, vai virar um rolo. Aí os caras falam, mas o que aconteceu? Aí vai ver, né, o cara despreparado, que não está fazendo o que vocês estão fazendo, estudando, fez uma caca. Ele não quis consertar, ele quis fazer uma gambiarra. Isso vocês vão pegar demais, tá? Mas demais de verdade mesmo, gente. É umas coisas assim que chega a arrepiar os cabelos que a gente não tem. É bicho feio, né, professor? Eu tive oficina por alguns anos e o negócio é esquisito. Gente, vocês estão entendendo ou eu estou falando muito rápido? Tá de boa? Tá. Então tá. Bom, vocês não vão falar que não estão gostando, né? Agora não, né, professor? Não fala não, pode falar. Pois fala. Mas não fala perto de mim não, tá? Senão eu vou ficar triste. Ok, gente. Agora o scanner, ele fez o quê? O scanner direcionou para o problema. Agora você tem que consertar o carro. Então, para consertar o carro, gente, nós temos que usar algumas ferramentas. E uma ferramenta que você tem que ter na sua oficina é uma caneta de polaridade. De preferência essa, que é a melhor de todas. Não existe nada melhor que essa, porque eu fabrico. Lógico que tem melhor, né, gente? Mas eu não vou desmerecer a minha canetinha, né? A canetinha Flex Test Advanced. Meu Deus, professor, que isso, Jesus? Esse aqui é meu rastro. Quer ver? Gente, não comprem isso, tá? Ok? Não comprem isso. Não, brincadeira. Não, é bacaninha isso aqui, gente. Vocês gostam de Maria Mole, Dedo de Negra, essas coisas assim? Vem no doce. Não, brincadeira. Esse é um leitor de OBD. É até legal você mostrar isso aí, Bruno, né? Até legal. Gente, assim, existe um padrão internacional que é o padrão OBD2.
Só que esse padrão, ele pega, tipo assim, que nem esse equipamento aí, ele consegue ler esse carro, mas ele vai ler, tipo assim, sei lá, 1000 códigos que tem esse carro, ele vai ler 40. Entendeu? Porque é limitado, tá? Leitura, eu falei pra vocês que tinha umas 300 leituras esse carro, né? Ele vai ler 16 leituras. Que é uma sonda, uma temperatura, rotação, né? Vai ler alguma coisa, tá? Vai ler alguma coisa. Então, para hobby, show de bola. Para hobby, mas para trabalhar, não dá, tá? Existem opções. Se você não quer gastar R$6.000 num scanner da Napro, tem opções de equipamentos por R$2.000, R$2.500 que dá um migué. Mas o bom é ter um desses, se você quer trabalhar de verdade. E, gente, isso aqui dá dinheiro, tá? Consertar carro dá dinheiro com força. Desde que você faça o serviço com excelência, né? Sendo um bom profissional. Você ganha dinheiro. E você tem dinheiro para comprar equipamento. Ok? Então, ó, vocês precisam ter uma caneta de polaridade boa. Por que eu falo que essa aqui é boa? Porque você não tem perigo dela dar retorno. Porque se você pega uma caneta de polaridade convencional para fazer algum teste num carro igual a esse carro, por exemplo, que trabalha, que tem muitos sinais sensíveis, sinais de baixa amperagem, você acaba queimando o módulo, tá? Então, essa aqui não deixa voltar, ela não dá retorno para a central, então você pode usar. Flex Test Advanced, tem para vender em tudo quanto é loja tudo quanto é lugar da internet, Mercado Livre, loja do mecânico, entre outras coisas. Depois, gente, nós temos aqui, ó, o nosso osciloscópio automotivo, que é o New Tecnoscópio. Alguém já ouviu falar? Já ouviu a cara dele? Esse equipamento também somos nós que fabricamos. Começamos com o Tecnoscópio, sei lá, uns 6 anos atrás. E aí ele foi melhorando, aí virou o Tecnoscópio, agora virou o New Tecnoscópio. Quer dizer, agora é o Tecnoscópio de 3 e 4 canais. Ele trabalha sem fio também, por Wi-Fi. Então é um equipamento assim muito completo. Tem muita tecnologia e ajuda muito o reparador. Tá? Eu gosto do New Tecnoscópio porque tem bastante parâmetro. Né? Tem. Ajuda bastante. Eu gosto de pegar um Hantec e livros, se mata. Ah, você tem lá? Não tenho, mas eu trabalho com Hantec. Ah, tá. Pega emprestado. Entendi. Show de bola, show de bola.